Então, quer dizer, você sempre, se você estiver conduzido pela carne, você sempre vai ter as mesmas coisas, os mesmos desejos. Se você é conduzido pelo Espírito, você vai ter os mesmos desejos que o Espírito. E o Espírito é vivificado por quem? Por Cristo Jesus. Então nós vamos ser segundo Cristo. Exatamente. Boa noite, meus amados irmãos. Eu te dou graças, Senhor, por mais uma vez estar aqui com os irmãos, sendo ministrado pelo Espírito Santo e com a maravilhosa companhia de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos reuniu mais um dia na presença de Deus, que é o lugar que a gente nunca sai. Aqui nós estamos reunidos na casa do Jonathan, mais uma vez, para glorificar o Senhor juntos, para agradecer juntos a igreja que se reúne, a igreja de Cristo que se reúne em Fort Myers, na Flórida, como outras tantas igrejas se reúnem por todo o mundo, onde Cristo Jesus é glorificado. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém, meus irmãos? Coisa boa é estar reunido no Senhor, coisa maravilhosa é apresentar nossas almas remidas pelo sangue de Jesus diante do trono. Uma passagem linda que o Bruno passou para a gente, para mim, né, agora à tarde. Eu quero compartilhar com os irmãos, que é algo tremendo, né? Está em Hebreus, capítulo 10, versículo de 19 a 23. Isso foi 5 horas da tarde, na hora que a gente estava vindo, ele já chegando em casa, ele já se entregou ao Senhor mais um pouco, né? Não que ele entrou na presença do Senhor, porque ele nunca saiu, né? Desde o dia que entrou, não sai mais. Não é que nós vamos entrar na presença do Senhor, não. Nós estamos na presença do Senhor 7/24. Amém? Não vamos sair nunca. Não é clock in e clock out. Nós não picamos ponto com o Senhor. Nós entramos e jogamos a carteira de trabalho fora, né? Para não ter como sair. Amém? Amém. Mas aí a palavra de Deus nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Amém. Olha, muitas vezes a gente vê, e a gente mesmo, muitas vezes, a nossa alma é tremenda, né? Ela quer tapear a gente, fazer um engano com a gente. A gente mente para a gente mesmo, muitas vezes. Quer se enganar com a presença do Senhor. Então, a palavra está dizendo, se aproxima do Senhor, com a mente lavada, né? Mas com uma coisa, sinceridade. Então aqui a palavra, isso me tocou muito forte. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Amém? Então queria compartilhar com os irmãos, porque Bruno me mandou isso, era 5 horas da tarde, e eu queria dizer a todos que
se vão nos aproximar do Senhor. Checa o coração, dá uma olhada no coração, ver se você está sendo sincero com você mesmo e com Deus. Porque é muito fácil mentir, né? Mentir pra gente, mentir pra Deus, enganar. A gente consegue fazer uma cara de Facebook, né? E por dentro tá estourado, não há uma consciência plena, né? Que o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho, né? Pelo sangue dele. Então a gente não sabe, a gente não entende isso, né? Então é bom a gente ter essa consciência, ter essa sinceridade, viver o sobrenatural do Senhor. Amém? A gente tem um sacerdote agora. Sim, na casa de Deus. Um sacerdote maravilhoso que chama Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor e Senhor, né? Porque Cristo é Salvador, né? Ele nos salva muitos, salvou a nós, né? E vai salvar muitos, e nós oramos por isso, pedimos a Ele que Ele salva mais, né? Mas nós temos que entender uma coisa: Ele é o nosso Senhor. O Senhor é aquele que fala: Bruno, pega aquele negócio ali, você já sai patinando, né? Entendeu? Porque Ele é o Senhor, Ele que manda prender e manda soltar. Se Ele não mandou fazer, obedece só. Não procura ficar, Senhor, mas que é isso? Como é que faz? Onde é que pega? Não. Pega. Sai. Sabe? Sai patinando para realizar o que o seu Senhor está falando. Então, esse é receber Jesus no coração e Ele ser o Senhor dos seus pensamentos, das suas atitudes. Amém? Amém. Quantas pessoas queriam servir ao Senhor e a concupiscência da carne o impede disso, né? O brilho do mundo tampa a fé. E as pessoas preferem buscar o natural, o que eles estão vendo com os olhos naturais, e esquecem do poder infinito de Deus que Ele tem sobre todas as coisas na natureza. Que coisa maravilhosa é servir o Senhor e escutar dos irmãos, né? E hoje a mensagem que eu quero trazer para os irmãos, para que, né, como eu sempre falo, né? O ouvido que mais precisa escutar é o que está mais perto da boca, né? Geralmente é o meu. Então Deus ministra a gente através da sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e ela fala com a gente, né? A gente não lê ela lê a gente, é totalmente diferente. Ah, vamos ler a palavra de Deus. Sim, ela vai nos ler primeiro, né? Como Deus nos amou primeiro. Conduzidos pela carne ou pelo Espírito? É uma mensagem que... Por que nós somos conduzidos? A gente tem que parar e pensar, né? Porque é uma questão de visão. Você olha e sabe, eu estou sendo conduzido pela minha carne ou eu estou sendo conduzido pelo Espírito vivo que hoje vive em mim, que é o Espírito Santo de Deus, né? Que foi o nosso Espírito, né? Quando Ele fez a promessa em Ezequiel: e eu arrancarei de vocês o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Colocarei o meu espírito, vivificarei o seu espírito e colocarei o meu espírito em você. Então, quando Ele coloca o espírito de novo, que é aquela partícula que Adão perdeu na desobediência, quando você, pela fé e pela obediência de Jesus, você crê, aquela partícula de Deus entrou dentro de você de novo e o seu espírito foi avivado. Então você se tornou de novo, né, semelhante a Deus. Então é eterno. Então você já não morre mais, né? A gente já foi
vivificado, e esse Espírito vivo hoje vive em nós, que é a partícula de Deus que um dia o ser humano perdeu pela desobediência. E hoje nós ganhamos pela obediência na palavra, obediência a Cristo Jesus, né? Crença no Evangelho. Amém? Então nós vamos falar em Romanos. Paulo fala para nós em Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 8. Na verdade, é muito mais uma reflexão para que a gente possa analisar a nossa própria vida. Todos podem analisar a vida de cada um. Como nós falamos de um coração sincero, então é a hora da gente ter esse coração sincero com a gente, né? E olhar para nós e saber. Que Paulo diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então nós temos... Porque ele está falando assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então quer dizer, você sempre, se você estiver conduzido pela carne, você sempre vai ter as mesmas coisas, os mesmos desejos. Se você é conduzido pelo Espírito, você vai ter os mesmos desejos que o Espírito. E o Espírito é vivificado por quem? Por Cristo Jesus. Então nós vamos ser segundo Cristo. Da carne, os frutos do Espírito. Exatamente. Então, agora nós vamos falar disso aí, né? Em Gálatas capítulo 5, nós vamos conversar sobre 16 a 18. Aí que virou loucura, né? Aí vem. Porque Qual ele que é? está 5 o quê? 5 de 16 a 18. Nós vamos seguir no mesmo assunto, né? Seguir no mesmo assunto para a gente chegar à consciência de quem é que está conduzindo a gente. Ok? Então a gente faz uma reflexão sincera, né, através da palavra. Aí Paulo fala aos Gálatas, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele está falando de modo nenhum, né, de maneira nenhuma, satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, Paulo está trazendo para que a gente possa analisar cada pedaço da nossa vida, cada ação, cada pensamento, cada decisão, né? Paulo explica com bastante simplicidade, né? Os que são dominados pela carne e os que são conduzidos pelo Espírito. Ele explica muito claro, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas, até nosso amigo pastor Valdir fala sobre isso, né? Ele fala, o espírito de prostituição. Não é espírito de prostituição, não tem nada de espírito de prostituição. É a carne se manifestando na lascívia,
se manifestando no adultério, é a carne procurando as imoralidades sexual. Ela quer satisfazer a carne, é imoralidade sexual. Não tem nada a ver com o espírito de prostituição. É o demônio, O demônio da pobreza. é o demônio da pobreza. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, não tem demônio da preguiça que te pega. É tudo demônio, né? É tudo demônio. Tem que libertar todo Tem que mundo. libertar todo mundo. E Cristo não te libertou, não? Hã? Então você é livre. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente você é livre. Então aí tem o demônio da pobreza. Não tem demônio da pobreza, não. Demônio da preguiça. Mas tem. Eles falam que tem, mas não tem não. É preguiça. Baguice, como diz em espanhol. Amém? Então nós estamos aqui, nós vamos continuar em Gálatas, de 19 a 21. Aí ele vai explicar, né? Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo que parecer com tudo isso que ele falou, também é fruto da carne. Então, tá bom. Embriaguez, você sabe que é borateiro, né? Então, Embriaguez também. Então tá bom. É o espírito da embriaguez. É o demônio da embriaguez. Aqui eu não tô falando. Não tô falando nada. Isso é fruto da carne. Você quer se embriagar. Você quer ter o prazer momentâneo de ficar embriagado. Eu posso falar isso porque fui alcoólatra. Então, todos os dias eu tinha que beber até cair só, né? Até ficar bêbado. Então, quer dizer, até que um dia o Senhor teve misericórdia de mim e fez um estralo na minha mente para que eu pudesse olhar para ver que fruto que eu estava produzindo. E entre outros, dissensões, que é as divisões que há. Ah não, Jonathan, você está trabalhando menos que eu e está ganhando mais que eu. Aí nós vamos dividir, nós não temos mais sociedade não. Nós não vamos trabalhar mais junto não, porque você está muito preguiçoso. Ou eu, vice-versa. Né? Ou eu ou você. Isso é impureza. Tudo isso é fruto da carne. Inveja. Ah não, você tem um carrão grandão, eu também quero um carrão grandão. Ou você tem muito dinheiro, eu também quero ter muito dinheiro. Entendeu? Mas a inveja, ela é feita de uma certa forma, Jonathan. Não é que ele quer ter uma coisa igual a você. Não, ele quer ter o que você tem. É diferente. Ele quer que você perde para você ter, para ele ter. É diferente de você querer ter um carro, passa uma caminhonete bonita, ou aí você olha para a caminhonete e fala, rapaz, eu queria comprar uma caminhonete dessa. Isso não é inveja, isso é desejo. Não que você, mas que Jonathan, aí, rapaz, o cara aí trabalhava no Restrega até esses dias, agora tá andando de van nova aí. Você não querer que ele tenha inveja, você não querer que ele tenha. Eu não quero que você tenha. Se incomoda com ele ter. Se incomoda, você fica com o coração doído por isso. Pela felicidade da pessoa. Exatamente. E aí, Paulo explica isso para os Gálatas, né? E ele continua. Os que advirto, como antes já os adverti,
aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. O reino de Deus, desculpa, não o reino dos céus, o reino de Deus. Então, todas essas coisas praticadas, que é o fruto da carne, porque a carne, o que ele está falando? Que a carne é inimiga de Deus. E quem produz esses frutos, ele não consegue agradar a Deus. Ele não agrada a Deus. Porque Deus está dizendo que não, ele não consegue obedecer a Deus. Então, muitas vezes, quando se fala em moralidade sexual, né, quando se fala em moralidade sexual, a pessoa fala, não, mas sexo é coisa do diabo. As igrejas religiosas, né, corporativas, falam que sexo é coisa do diabo. Não tem nada a ver disso, não. Sexo no casamento é uma bênção. Agora, sexo fora do casamento é fornicação. Essa é a questão de você estar em adultério quando você tem sexo fora do casamento. Amém? Então essa e não tem nada a ver que sexo é uma coisa do diabo, não. Isso é uma coisa que Deus providenciou para nós. Amém? Agora, continuando em Gálatas, né, capítulo 5, né, agora nós vamos falar do 22 ao 24. Agora nós vamos falar e analisar, né, qual é o fruto que você está produzindo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. A explicação mais lógica aqui de quem é dominado pela carne, quem é conduzido pela carne, né? Conduzido pela carne, ou dominado, ou quem é conduzido pelo Espírito e é dominado pelo Espírito. Por quê? Aqui está falando domínio próprio. Próprio de quem? Próprio do Espírito. Domínio próprio do Espírito. Quando você tenta se controlar com as suas forças, uma hora escapa. Porque ele está falando o Espírito produz. Né? Porque é o Espírito que produz. Então, quando ele fala num domínio próprio, ele fala domínio próprio de quem produz, de quem é que está produzindo isso? O Espírito. Então você é controlado, a sua mente é controlada pelo Espírito. Você quer falar A, você vai falar A. Entendeu? Você quer falar uma maldição, você não vai falar maldição, porque o Espírito vai te alertar e você vai falar: na minha boca não vai produzir bênçãos, só bênçãos, não vai produzir maldição. Então, tudo isso que a gente tem que analisar, um pensamento que nós temos que ter, é por quem nós somos conduzidos. Por quê? O que acontece? Quem é conduzido pela carne, ele busca o quê? Ele busca ciência para dar explicação às coisas que ele não consegue explicar. Ah, não, mas foi o cientista, como disse você aquele dia, John. Não, foi o matemático da universidade, o espectro matemático da universidade de Harvard, que aí ele trouxe. Quer dizer, você já não tem mais nenhum tipo de argumento, porque o cara é especialista, o cara é da Universidade de Harvard, e você já não tem mais explicação para dar. Então eu vou buscar uma informação, né? Eu vou ver no que eu estou vendo e não no que a minha fé está produzindo.
Claro, por favor. Hebreus 11, de 1 a 3, fala assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pois é. Acabou com o cientista todo. Glória a Deus. Então nós temos que entender que tudo que nós estamos vendo agora, tudo isso que nós estamos vendo, foi construído pelaquilo que não se vê, pela palavra de Deus. Haja luz e houve. Não foi na FPL e mandou ligar a luz, não. Apareceu, ela, pum, entendeu? Haja terra e houve. Separa a água da terra e separou. Tudo pela palavra. Haja firmamento e houve. Então tudo isso que nós estamos vendo foi feito de alguma coisa que não se vê. Então, quem vive pelo Espírito, como disse você, a única coisa que eu quero, mamãe, é isso. É a salvação de Cristo na minha vida, porque para quem viveu em trevas, como nós vivemos, explica para ela que ela me conhece. Como nós vivemos em trevas, É mais que te conhece mais do que a tua mãe. então para quem viveu em trevas, quando Jesus nos tira de lá, você olha e fala assim, não, meu Deus, o que é isso? Então você, como já perguntaram para nós, vocês, o que é isso? Vocês acham que o mundo é cor-de-rosa? Sim. Tudo é bonito, tudo é flor, tudo é, para nós é. Porque nós vivemos pela fé. E a palavra falou para nós, aqui, né, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aí tá, você cumpre. 2 pontos. Sempre tem. Primeiro, você olha para essa palavra, você vive pelo Espírito ou vive pela carne? Se você vive pela carne, você vai buscar as coisas que são da carne. Você vai buscar explicações lógicas, né? Você vai... mas um dia... Como que vai acontecer isso? Se você não fez sua parte. Mas qual que é a minha parte? Qual que é a parte do cristão? Crer naquele que ele enviou. Essa é a obra. É isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha parte. Então, nós temos que pensar no que é que nos conduz. Qual é o ponto de vista que nós temos? Nosso ponto de vista está ligado à palavra. O que a palavra está falando, esse é o nosso ponto de vista. Então 2 pontos de novo. Você só tem 2 opções. Eu creio e vivo pela palavra, ou eu não creio e vivo pela carne. Deus não está te obrigando a fazer isso, ninguém está te obrigando a fazer isso. Você tem que entender pelo Espírito de Deus e pelo amor. Eu não trabalho para Deus, eu sou servo do Senhor, eu sou cooperador do projeto de Cristo. Eu não preciso de pagamento, eu já recebi tudo que eu tinha para receber. Só quem me conhece sabe o quanto eu sofri. Sofri pela bebida, sofri pelo cigarro, sofri pela prostituição. Ok? E hoje, Cristo me libertou. E eu olho para Cristo Jesus, aquele que é o autor, ele foi, é e continuará sendo o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Então essa é a reflexão que eu gostaria que os irmãos tivessem, né? Pensassem,
raciocinassem, né, e olhassem para a palavra com atitude sincera. Amém? Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, poderoso Tu és, Senhor. Nós somos tão gratos por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxe para nós, aonde nós podemos aprender mais um pouco da Tua palavra, sabe, desfrutar da ação do Espírito em nós, essa pequena igreja que se reúne em Forte Mais, a igreja do Senhor, que nos dá graça, favor, todo o tempo. O Senhor nos concede, Senhor, cada dia mais, o crescimento na graça e no conhecimento do Seu amor. Em nome de Jesus. Fortaleça todo o povo que está nos vendo, nos assistindo através da live, e que o Senhor Jesus possa alcançá-los aonde vocês estão, e que o amor dele possa conduzi-los de maneira tão plena e absoluta como nos conduz. Nós somos gratos por esse grande amor que Deus nos amou e nos salvou e nos conduz em triunfo pela fidelidade dele, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração.